Pé de moleque com mel é o carro-chefe da empresa, né? Inclusive o nome dele era Granfino. Eu que organizo toda a receita. Chego lá bem cedinho, preparo toda a receita. Aí depois que chegam os funcionários, eles dão continuidade. Mais de 40 anos que eles servem nosso doce para degustação nas feiras de calçado. Era sempre a mesma embalagem. Foi assim durante 40, 50 anos. Hoje o foco da pessoa é mais em preço do que na qualidade. Então, tanto na parte comercial, hoje o desafio que eu tenho muito grande ali dentro é fazer uma inovação sem perder a tradição. Ele chorou de emoção de lembrar daquela época. Ele ia bacana. lá quando era jovenzinho. O que faz manter a empresa é essa parte sentimental que a gente tem pela empresa. Salve, galera! Muito bem-vindos a mais um Pausa pro Insight, episódio doce. Docinho hoje, hein? Que delícia. Estamos aqui com o Alexandre e o Xande da Doces Binuto, cara. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E antes de mais nada, alguns recados muito importantes para você. Primeiro, já deixa o like no episódio, você vai gostar, tenho certeza, do papo nosso. Segundo, deixe seu comentário para que a gente possa te responder. E terceiro, compartilha com seus amigos, manda para todo mundo ali. Além disso, se inscreve no nosso canal. Mais de metade das pessoas que assistem os nossos conteúdos não são inscritas no canal. Estamos aí quase com 13 mil inscritos. Pô, poderia ser 25 mil. Vamos lá, se inscreve no canal e isso ajuda a gente em todos os sentidos. E nem é Por tão falar, difícil, né? não é difícil, só bater no botãozinho ali, tá fácil. Se torna um inscrito do Pausa, mais uma vítima do Jean. E por falar em ajudar o projeto, é muito bacana poder falar dos apoiadores do nosso projeto, que mantém... Aí, deu até soluço. Os apoiadores que mantêm essa porra toda funcionando, a gente poder levar empreendedorismo, inovação e muito conteúdo para vocês. É isso aí, você vai falar de quem? Começa a falar de quem, Sr. Jean Duncan? Vamos falar. Boca suja, Vamos você falar. falou? Eu falo, você tá com a boca suja. Cara, boca suja que a gente conhece aqui de Franca, que é Não, um ícone da não cidade. fala isso Conta do pra cara. mim, Não cara. fala que ele é boca suja. O cara é gente boa, velho. Conta pra mim. Já viram falar do Tower Hotel? Já, Ah, quem que é daqui que não viu? Gente, Tower Hotel é uma instituição de Franca. O verdadeiro Tower em Franca tá ali no centro, nosso foguetão. Descobri hoje, semana passada, cara. Apontei perto da agência lá no São José, o Tower lá na frente. Falei, puta, é muito icônico. E uma coisa muito legal pra quem é de Franca. Vocês já foram tomar café da manhã no Tower? Já. Sim. Cara, É o muito café bom, da manhã do sensacional. Tower é um negócio fora Muito do bom. padrão, fora do padrão. E é um prazer tê-los conosco há tanto tempo no Pausa já. Já É o estamos Pausa, aí há quase 3 anos, não, Quase. 2 anos e pouco já com o 2 Tower. anos e pouco com o Com o Tower Tower. como um dos nossos apoiadores no Pausa. É um prazer muito grande, porque dá pra você, quando vai trazer alguém de fora pra Franca, a pessoa se hospeda no Tower, se aproveita, dá aquela desculpa no dia seguinte, vai tomar o café da manhã com o teu hóspede lá no Tower. E também tem as salas para você poder fazer reuniões e apresentações corporativas também dentro do Tower. É né? isso aí, tem muita gente fazendo evento no Tower, indo para lá fazer não só a reunião, mas como essas convenções de fim de ano, convenções de vendas. A estrutura do Tower para receber as empresas são 3 salas totalmente equipadas, climatizadas, negócio muito bacana. E muita gente tem usado, muitas empresas da região têm usado exatamente para fazer a recepção dos seus colaboradores lá e fazer um negócio diferente, né? Fora da empresa. Mesmo que às vezes a empresa tem espaço, tal, mas se tirar o cara da empresa, levar para um ambiente diferente, faz muito sentido. Totalmente. Então, obrigado, Tower, obrigado, Ursão. E não foi eu que falei que você é boca suja, hein? Depois se for xingar, xinga ele. Vamos falar também do Franca Shopping, que é um apoiador do Pausa agora de respeito, que tem um programa De novo, né, Jean? fidelidade, olha que bacana. Fidelidade Vocês estão novo, sabendo isso é novidade, disso? hein? Lançou ainda não. agora em abril, foi lançado agora em abril, um programa de fidelidade. Então você, quando for ao Franca Shopping, cadastra nesse aplicativo. Você vai primeiro baixar o aplicativo, se cadastrar no aplicativo, e aí você vai cadastrar as notas. Consumiu, cadastra. E à medida que você faz esses cadastros, você vai crescendo, né? Então, isso pode ser 1, 2 ou 3 estrelas. E de acordo com a sua segmentação, de acordo com o nível que você atinge, você tem uma série de benefícios. O que é bacana de pensar? Não é um programa restrito só para shopping. Então, por exemplo, se vocês quiserem entrar e participar desse programa, mesmo não sendo lojistas, vocês podem. Vocês podem como cliente e as empresas da região também podem participar. Eu posso cadastrar minha empresa, oferecer um benefício para os clientes do Franca Shopping que tem essa segmentação usarem esse benefício. Então, sei lá, vou dar um desconto ou vou dar uma
uma vantagem no Brinde. segundo produto, um brinde na compra. Eu posso escolher a ação que eu quiser para aquelas pessoas que estão dentro do aplicativo poderem usar também. Então, ali, além de envolver os clientes dentro do shopping, envolve também as empresas e as pessoas fora do ambiente do shopping. Sensacional, né? O shopping tem evoluído muito nos últimos anos, né? Eu tô aqui há 7 anos, a evolução é visível em termos de qualidade de lojas, de serviços, etc. E agora vem com um programa de fidelidade que eu acho muito bacana e começa com descontos no estacionamento. Tem toda uma série de benefícios para quem tiver. É só baixar o aplicativo do shopping aí e se cadastrar. E só de baixar o aplicativo e se cadastrar, você já tem a primeira segmentação, que é uma estrela, e, portanto, 10% de desconto no estacionamento. Já começa daí. Exatamente. Né? Muito bacana. Então, se você for cliente do Franca Shopping, baixa o aplicativo e já começa a usar o quanto antes. E se você não é cliente, mas é empresário aqui na cidade ou na região, corre lá, conversa com o pessoal do shopping e faz o seu cadastro no programa. Vai lá e participa do programa. Que é legal porque, poxa, o shopping, se eu não me engano, tem final de semana aí que eles colocam 30, 40 mil pessoas por dia rodando lá dentro. Imagina a tua marca ser vista para essa galera. Exatamente. E por falar em apoiadores, tá aí, ó. Tá até na tela, cara. Monetix, tá aqui. As maquininhas da Monetix ficam o tempo todo perto de mim. Solução financeira perfeita para o seu negócio. E para falar de Monetix, tem um vídeo, certo, tem Jean? um videozinho. Dá uma olhada. E quando o assunto é parceria de confiança, a Monetix se destaca. É a melhor maquininha de cartão do mercado, com taxas de juros justas que ajudam o seu negócio a aumentar a margem de lucro. É tecnologia e confiabilidade para fazer o seu negócio crescer. E tem mais. A Monetix conta com um programa de agentes externos. Se você tem 18 anos e está buscando uma forma de ter uma renda extra, essa pode ser a sua oportunidade. Na Monetix, além de poder trabalhar como representante e ser um autônomo, você tem uma possibilidade de lucros ilimitados. Uma oportunidade para quem quer ser o dono do seu próprio tempo. É isso aí. Se você ainda não usa a Monetix, corre lá. Começa a usar agora, porque só tem benefício para você e para sua empresa. Exatamente. Bom, vamos falar da Binuto, quem galera? está com a gente aqui? Sabe aquele meme? Ah. Se fala, como que é? Você fala que é de Franca, mas não conhece o Doce Binuto? Sim. Não tem um negócio desse? Cara, não tem como estar em Franca ou passar em Franca Impossível. sem saber quem é ou o que é o Doce Binuto, não é isso? Quantos anos vocês estão aí já no mercado? No mercado já está com 78 anos. Só isso? Fez Tá agora em começando. fevereiro. 78 anos, Alexandre. Você trouxe É um documento de tempinho bom, abertura né? aí? Tá? Tem. Olha, ele Tem trouxe documento. documento. Ah lá. Se quiser já até... Não, vamos puxar. Olha lá, olha Tem lá. que ver com muito carinho, porque senão desfarela na mão. Pelo amor isso de que eu Deus. falo, toma cuidado, né? Esse aí tem que ser com um extremo cuidado, cara. Guardado a 7 chaves. Meu Esse Deus. documento aqui começou em 1946. Ó, se vocês Ficou uns quiserem dar uma pedaços para olhada. trás aí. Ele vai indo aos poucos. Licença e alvarás. 42. É 42 começou o plano, né? Gente do céu, eu vou nem pegar com muita força Foi aqui. iniciado com com medo meus avós. Pode abrir. de- Cara, que coisa tem, sensacional. aqui, ó, deixa eu mostrar. Mais ou Isso é menos, só pra você relíquia ter uma mesmo. Mesmo, coisa mesmo. bacana aqui. Esse documento aqui, quando foi abrir a empresa, usaram esse documento aqui, que esse documento é de 1890. Põe pra Vamos câmera. pôr Da, aqui da pro- abertura pode pôr da nessa aqui, empresa. Tião. Tá bom aí, tchau? Ainda usava este documento aí. Foi? Aí aqui tem um registro de abertura. decreto. E o que é legal é que a prefeitura pediu a planta, né? Aí foi feita a planta da empresa. Olha lá. Isso no modo antigo, né? Naqueles Sim. cômodos antigos que tinha lá, né? Hoje já reformamos lá, já tá bem diferente. Olha Aí, aqui. Deixa eu segurar aqui pra poder ver. Olha. A Abaixar planta aqui. original. Muito cara. bacana. Que Os selos, velho. Que top. sensacional. Muito Olha lá. legal. Tá bem amarelinho o papel, né? Que coisa incrível. É. Muito bacana, né? 78 anos. É uma de das empresas empresa. mais antigas de Franca hoje em atividade, né? Uma das mais antigas, né? Sensacional. É. A gente manteve, né? Era do meu avô. Deixa eu colocar esse daqui. Meu avô começou. Se vocês quiserem, eu conto uma pequena história da como Por iniciou. favor. Por favor. Então, meu avô, ele trabalhava no Curtume, ali onde a Doces Binuto, na Simão Calheiro, é bem abaixo do cemitério do Centro da Saudade, dá uns 5 quarteirão para baixo. Ali já era o final quase da cidade. A Marginal Alonso e Alonso ali era pasto. Ali era um córregozinho que passava ali.
E ali do lado tinha os curtumes, né? Não é da época de vocês, mas tinha os curtumes ali. E meu avô trabalhava no curtume. Meu avô, ele é filho de italianos, né? Na época da imigração italiana, eles vieram para cá, os pais do meu avô. Se eu não me engano, a irmã mais velha também veio, né? Só que ele nasceu na região de Franca aqui. Né? Na época, o Brasil estava prometendo terras para o pessoal vir plantar. Aí os italianos veio naquela época, né? Aí os pais dele veio e ele cresceu e começou a trabalhar nesse curtume. Eu trabalhava no curtume e ele aprendeu a fazer o doce com a sogra dele. Depois que ele casou, a sogra dele gostava de fabricar doce, fazer doce para consumo. Aí ele aprendeu a fazer os doces, começou a fabricar o doce e levar no curtume para comer, na hora da sobremesa e tal. Né, na hora do almoço, a sobremesa, comia o doce. Começaram a roubar o doce dele. Aí eles começaram a me dar um pedacinho e tal, aí eles começaram a pedir para fazer. Quando você for fazer o doce, faz um docinho para mim também, nossa, é bom demais, e eu te pago e tal. Aí ele começou a fazer o doce e levar, e começou a vender o doce. Aí começou a fabricar, vender. Aí ele e a minha avó resolveu, vamos montar então uma fábrica de doce então, mãe. Aí ele deixou o curtume, aí em 1946, 42 ele já estava com a ideia do plano, né? Aí em 46 já começou a atividade, em 47 registrou a empresa. Agora em fevereiro fez 78 anos. Cara, que loucura, né? Você Benevenuto Tasso. O nome dele é Benevenuto Benevenuto. Tasso. A fábrica chamava Santo Antônio. Santo Antônio. Santo Antônio, porque eles eram devotos ao Santo Antônio. Aí em 1979 a minha avó faleceu. O meu pai já ajudava um pouco na parte de vendas da fábrica, ajudava meu avô. Aí nós somos em 6 irmãos. Aí meu avô falou, não, eu não quero continuar, eu estou sozinho agora, por que você não vem produzir os doces? Aí meu pai acabou comprando a parte das irmãs dele e a gente foi para lá em 1979. Eu tinha 14 anos quando eu fui para lá com ele. Né? Aí, a partir daí, a gente começou a produzir. Aí, na realidade, a fábrica chamava Santo Antônio, mas ninguém conhecia como Santo Antônio. Era Doces do Binuto. Né? Meu avô chamava Benevenuto e o apelido dele era Binuto. Aí, não, vamos lá comprar o Doce do Binuto, Doce do Binuto. Aí meu pai mudou o nome de Santo Antônio para Doces Binuto. Eu falo sempre, pessoas se conectam com pessoas. Né? A gente vive uma era da rede social hoje em dia que muita gente pensa que o template do Canva vai conectar a empresa com o cliente. Não vai. Né? E aí está mais uma prova. Né? Você pode até colocar um outro nome, mas vai acabar sendo conhecido como o Doce do Binuto. Né? Porque se conecta com ele. Face a face, né? Não tem como a gente cortar isso até dentro de uma empresa. Muito, muito legal. E acho legal também porque grande parte dos empreendedores surgem dessa forma, né? Então. Tem um emprego e vai fazendo uma renda extra até que a renda extra toma conta, né? E acaba sendo o principal, né? E bacana de ver assim, né? Uma coisa que ele tinha prazer em fazer, gostosa de fazer, fazia com carinho, fazia de uma forma que não era uma obrigação. Né? E aí, de gostoso repente, era para amigo dele, que ainda nem fazia o doce e ganhava o doce na hora do almoço. Mas assim, para ele devia ser um prazer fazer, né? Total, ele já curtir com certeza. fazer. E aí, de repente, um negócio desse, eu imagino que muito, até sem querer, né? Tô fazendo para mim aqui, sei lá, e de repente isso vira um negócio. E o negócio tem quase 80 anos, geração pós geração. Eu lembro que eu era imagino pequeno. Ele olhando isso hoje, falando assim, caramba, velho, aquela receitinha que eu fui fazer, que eu aprendi com minha sogra. Inclusive, olha o que exatamente virou. a mesma receita. Viu? É a mesma isso receita. que Vocês eu ia guardam a falar receita agora. que nem guarda esse documento Esse é o pé de aí. moleque com Isso, mel. Ah, Não conheço, Você nunca não comi esse pé de moleque com mel. Eu entendi já, eu já entendi o chaveco. Sabia? Peraí, Não sei, não conheço. Eu lembro que quando a gente foi para lá, eu tinha 14 anos, né? Era adolescente. Pega essa, Ramé. E meu avô prezava muito pela qualidade do produto. Ele sempre falava para nós, né? Porque quando a gente foi para lá, a gente ajudava na produção. Né? Eu, meu irmão, minhas irmãs, tudo ajudava lá, né? Era familiar mesmo, sempre foi familiar a empresa, né? Aí ele sempre prezava da qualidade. Ele ficava de olho, tem que ter qualidade, o sabor tem que ser bom, a matéria-prima tem que ser de primeira qualidade, senão o produto não fica bom. Então, a gente sempre prezou. E isso veio, né? Meu pai também, em 1979, foi para lá. Depois, em 2003, depois que eu formei, aí meu pai passou a empresa para mim e para o meu irmão. Isso formou em quê? Né? Em engenharia química. Engenharia eu sou engenheiro químico.
Aí em Mas você foi 2003... fazer engenharia química pensando na fábrica? Já pensando na fábrica. Eu comecei a fazer engenharia de alimentos em Barretos. Mas eu era moleque, eu tinha 18 anos, já estava namorando, já tinha meu carrinho, minha moto, aí eu não aguentei ficar lá. Vem embora. Deixei a namorada aqui em Franca, eu falei, não, é melhor eu ir embora, eu quero ir embora para Franca. Olha só. Aí eu deixei, vim embora para cá. Aí eu comecei a administração de empresas uns tempos, mas não consegui formar também. Aí depois eu casei, aí depois que eu resolvi fazer engenharia química. Olha só que bacana. Já fez engenharia química, então pensando... Já pensando, planejando, em na qual que área? precisava. Que legal, que legal. Muito bom. E aí você foi, já foi direto para a produção também? Isso, eu ajudava mais na administração da empresa, meu irmão ficava mais na produção. Né? Mas eu ajudava também na produção. Ó, precisa pegar isso aqui, ó. Perdemos um combatente. Pode tocar. Era melhor você não conhecer, né? Esse produto aí, o pé de moleque com mel, é o carro-chefe da empresa, né? Inclusive, o nome dele era Granfino. Ele não era o apelido pé de dele. moleque com mel, né? Ele recebeu o nome de Granfino. 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 Nossa, eu não tinha sabido. Inclusive, temos clientes que vão até hoje na empresa, clientes com mais de 70 anos, que a gente vai atender e ele vai com esse intuito. Eu queria o Granfino, queria o pacote de Granfino. Então, até hoje, ele conhece o produto desta forma. Caramba. Eles falavam que era criança. Falavam assim, não, eu era criança, eu chegava aqui com meu pai para comprar um doce. Aí seu avô chegava para mim e falava, não, vem cá. Pegava ele, levava lá dentro da fábrica para ele pegar um pedacinho da beirada da mesa lá para ele comer na hora o doce. Eles Olha lembram só. disso, os clientes. E aí tem uma memória afetiva absurda, né? Cara, e você, Alexandre? O Alexandre falou, e sou- você, Alexandre? Alexandre, fala pra gente aí, cara. Eu sou a quarta geração lá na empresa. Eu me formei em medicina veterinária e comecei a seguir a parte clínica, mas acabei que, assim, por alguns momentos ali do destino, eu acabei indo para a empresa juntamente com meu pai e acabei gostando bastante dessa parte de higiene e inspeção, na qual abrange a medicina veterinária. E ali na empresa, como a gente estava tratando com alimentos, tudo, eu acabei ficando ali na empresa na qual eu já estou há 3 anos, né, direto. 3 anos, Mas assim, sempre com um pezinho dentro ali. Eu brinco até que meu apelido na escola era Alexandre Tacho, né? Porque o meu sobrenome é Tasso, o apelido era Alexandre Tacho. Então sempre tinha um pé ali dentro da empresa. Então eu sempre fui acompanhando o crescimento do pai, né? Efetivou no trabalho mesmo há 3 anos. Né? Inclusive, o próprio amendoim é a minha memória afetiva, porque eu lembro muito quando a gente chegava no almoço da escola, antes de ir para a escola, a gente tudo de banho tomado e o pai chegava cheirando amendoim em casa. Então a gente tem essa memória afetiva de infância também. Então o amendoim é praticamente a minha infância ali junto, né? O cheiro de amendoim forte fica. Forte. Cara, e vocês é quem vão para... Quando eu falo de ir para a produção, eu falo, é vocês quem fazem a receita, né? Não é um... Isso. É você mesmo que hoje vai lá para a cozinha, Meu você irmão hoje que ficava faz. lá, e eu na administração, por trás, a gente ia organizando, fazendo novas receitas, tudo, né? Hoje meu irmão aposentou, ele não está na empresa mais, né? Tá eu, agora tá o Xande comigo, e eu que organizo toda a receita. Eu chego lá bem cedinho, preparo toda a receita, tudo certinho, aí depois que chegam os funcionários, eles dão continuidade. Que bacana. Mas aí eu prezo mesmo pela qualidade. Então eu acho que a gente lá dentro é importante. Eu dei aula para o Nesse Alexandre momento, no eu só não Sebrae. consigo imaginar nada. Pensa o seguinte, eu dei aula para o mente foi Alexandre embora. no Sebrae, os alunos montaram um grupo, e aí, não, tchau, não sei o que, boa noite, no outro dia de manhã, ele pega e manda um vídeo de um tacho, né? O tacho. Mexendo com batedor. esse doce sendo preparado dentro. Eu falei, pô, 7 horas da manhã, você manda um negócio desse, você quer matar quem, né? Que puta sacanagem. Cara, lindo, né, o negócio, porque a consistência é bonita, né? Uma cor bonita, com uma consistência bonita, o O negócio sabor ainda mexendo. mais, tá? O sabor é incrível. O sabor é incrível. Eu falei, pô, é muita maldade, né? 7 horas da manhã, eu indo treinar e um tacho de doce na minha frente. Pô, vamos pular nesse tacho aí. Sim. E Mas uma coisa que satisfaz muita gente é porque a gente recebe muito feedback falando de pessoas que viajaram o mundo, conheceram vários tipos de doce, mas nunca viu um doce igual a esse. Então a gente inclusive- meio que exclusividade disso. Muita gente que leva o doce como presente hoje, né? Leva como Leva. presente. Que bacana, cara. Que bacana. E você hoje você tá ficando mais no administrativo, no comercial? Como que tá? Isso, hoje eu fico mais na parte ali comercial. Eu também vou um pouco para produção, mas o pai que domina ali a parte da produção, né?
Eu fico mais ali na parte comercial e agora a gente está com aquele novo projeto com uma linha um pouco mais fit, que seria a barrinha de amendoim com castanha. Né? Isso. Que é essa barrinha aqui. Isso, que seria a barrinha da Enuts. Esse é um lançamento este ano da barrinha. Que é sensacional. Ela é formidável. Ela é de verdade. boa. Formidável, um bom nome. Natural, essa não vai açúcar. Ela é uma barrinha de amendoim, não é de cereais, ela é de amendoim com castanhas e vai semente de abóbora e semente de gergelim. Né? E o sabor dela é muito bom. Mas já acabou o pé de moleque aí, ó. legal. Já provei. Meu Deus do céu. Melhor episódio do Pausa da minha vida. Não preciso nem falar. Tô comendo doce. Acabou. Cara, e a barrinha é bom. Acabou. Experimenta que você vai entender o que eu Cara, estou falando. sensacional. É, Eu o tinha, bom eu tinha dessa muita barrinha- restrição à barrinha de castanha de Aham. cereal. Eu sempre tive muita Cereal, restrição. né? Porque eu falava, porra, é um negócio seco, duro, esquisito. É. Aí quando eles falaram que eu já tive a oportunidade de experimentar, pô, acho que deu 3 dias, eu voltei lá pegar mais. A Lu já passou a buscar também, porque ela falou, cara, é muito boa, é fora de base. Porque realmente é castanha, é um negócio bem feito. Você pega. É o que a gente sempre fala, né? Valor e preço. Os doces nossos tradicionais, que é o pé de moleque com mel, é o pé de moleque sem mel que a gente fabrica também. Tem algumas linhas que é fondant de leite. A gente fez algumas linhas zero açúcar. Mas esses doces são os doces mais artesanal. Né? E, então, a gente focou mais as vendas dentro da cidade de Franca. A gente tem uma clientela muito forte, né, no comércio e principalmente na loja anexo à fábrica lá também. A gente Onde tem fica uma a clientela fábrica? muito boa. Fica na rua Simão Caleiro, 1923, bem no centro de Franca. 5 quadras para baixo Isso. do Cemitério da Saudade. Um quarteirão antes de chegar na Marginal Alonso Alonso. Isso, e duas E quadras... sempre foi ali, 78 anos ali. E 2 quadras paralelas ao Champanhar, ao Colégio Champanhar. Isso. Fica bem próximo ali ao colégio. É E o aí centro tem da a loja cidade anexa hoje, à né? fábrica que ela Anexa à tem fábrica. movimento E lá tem uma dentro. clientela muito forte lá. Né? Agora, as barrinhas que a gente está Clientela que organizando veio de infância, de né? infância. Vai crescendo e E não sempre é lá, só de né? Franca, não. A gente tem uma clientela muito forte, principalmente na cidade de São Paulo. Que legal. A gente manda doces via Sedex, correio, praticamente quase todo dia, né? Quase Praticamente todo todo dia. dia. A gente tem uma clientela muito boa lá. Sensacional. Que são filhos de outra geração, né? Uma nova geração do pessoal que moravam em Franca e consumia nossos doces. Que legal. E ali Que já o- conhece nossos doces pelos pais. E o né? legal da nossa loja ser anexa à fábrica é que virou praticamente um ponto turístico aqui dentro de Franca. É. A gente tem bastante cliente que vem em Ribeirão, às vezes com uma viagem de negócio, e aproveita para falar assim, não, eu faço questão de desviar 200 quilômetros para poder ir pegar um pé de moleque fresco, para poder pegar um doce fresco. Sem para vir, sem para voltar, né? E de Ribeirão. para conhecer a loja e tudo. Então, meio que virou um ponto turístico mesmo. legal. O pessoal que vem em Franca quer conhecer Franca, a nossa quem loja. passa por Franca já virou um costume que tem que ir lá na loja comprar o produto. Vai mais gente na loja comprar do que de Franca. Você vê o volume de pessoas que vêm de fora comprar. Vem de fora Inclusive comprar. os feedbacks do pessoal de calçado, né? Que vem os Calçado, representantes de calçado que eles querem conhecer É. a nossa empresa. Que legal. Inclusive nas feiras, isso é tradição também, já faz acho que mais de 40 anos que eles servem nosso doce para degustação nas feiras de calçado. Eu conheci numa feira de calçado. Desde quando a feira era em Franca, chamava Francal. Francal. Era dentro de Franca. Né? E eles já serviam nosso doce como degustação. Já virou uma tradição também. Que legal. E está até hoje. É incrível. Então vocês têm como ponto de venda a loja física, anexa à fábrica. Vocês atendem mercearias, Comércio da cidade. comércio Mercados, da comércio, cidade e região para E fora. região, Como funciona consumidor. isso? Então, são consumidores, né, que compra via... a gente tem o e-commerce, né, compra pela internet ou pelo WhatsApp. Perfeito. Eles fazem o pedido, a gente coloca no outro dia no correio e já recebe, no segundo dia já recebe o produto. E vocês percebem consumo pelo e-commerce com relação ao doce também? Tem Sim, um bom sim. consumo também. Tem consumo, mas o forte ali mesmo é a loja física. Devido ao tempo de tradição que tem muito aqui na tempo, cidade. Né? Então, hoje, a nossa loja física é a que demanda praticamente 80% da empresa. Tá Legal. A loja física. É É, mais do que agora- o e-commerce e as ruas. Agora que o Xande está lá, que a gente está com esse novo projeto que são produtos fitness, porque não vai ser só as barrinhas, né? As barrinhas a gente está com um novo projeto para lançar mais 2 sabores esse ano. Legal. Né? Nós vamos lançar com whey protein, né? Uma barrinha, ela já é rica em proteína, mas se você colocar o protein, o soro de leite que vira proteína,
ele vai enriquecer muito mais. Perfeito. Né? E hoje a procura é muito grande, principalmente o pessoal que faz academia, Sim. atletas, né? Eles consomem muito. Então a gente está com esse novo projeto. Né? E agora, esse tipo de produto, a gente está com planos para passar para novos horizontes daqui. Expansão, né? Expansão. Sim, É. Legal. Que já não é um doce Clássico. muito caseiro igual os outros. Até mesmo porque... né? Isso. Até Isso mesmo você porque é um consegue alimento 100% natural. Então, ele tem os benefícios da castanha, os benefícios do amendoim. Não tem adição de açúcar. Então, no caso dessa barrinha, ela é zero adição de açúcar. E também tem a questão de que na nossa loja já tem alguns anos que a gente trabalha com produtos naturais lá. Então, a gente tem bastante clientela que vai lá com o intuito também, além de pegar o doce, eles gostam também dos produtos naturais. Então, castanhas, temperos. A gente tem essa linha natural. E essa ideia já era um projeto antigo, essa ideia da barrinha. E agora com isso, né, com a loja ali, com os produtos naturais, a gente começou a desenvolver esse produto natural também. O que é interessante é que o shelf life dela é bem maior que os outros doces. Então a gente tem condição de expandir no mercado. Até já está com um projeto, a gente está querendo trabalhar para exportação também. Né? Já tem alguns interessados, né? Então, essas barrinhas, a gente está organizando também, nós vamos fabricar a pasta de amendoim também, né, para agregar só essa linha fitness mesmo. Fitness, muito legal. Para você que está... Rapidão, para você que está assistindo a gente e não sabe o que é Shelf of Life, é o tempo de duração desse produto na prateleira. Chama vida de prateleira. Vida de prateleira. Então, para você que não na é do segmento alimentício, né? está ali... Calma aí, o que é isso que ele está falando? Vamos traduzir para o nosso público também. Né? Que é o tempo, o alimentício tem essa... É o tempo de vida na prateleira. Depois Perfeito. de pronto, o tempo que ele vai conservar até ser consumido. Então, no caso, as barrinhas, o tempo de vida é maior, então permite um transporte um pouco mais longo, etc. Tudo. Por ser mais seco, né? Um alimento mais seco do que o doce tradicional. Né? Perfeito. Desculpa, eu te cortei, cara. Imagina, a barrinha, essa empresa Enuts, ela já existia aqui em Franca. E hoje ela faz parte ali, juntamente com nós ali, junto com a Binuta, ela faz parte e a gente aprimorou a receita dela. Legal. Então é uma barrinha diferente do que ela foi de início no mercado. Hoje é um produto diferente. Nós compramos a marca, né? Compraram a marca e agora estão... eles tinham acho que um ano e meio no mercado. Né? Como a gente estava com esse projeto, aí a gente ficou sabendo que eles estavam fabricando, né? E deu certa a negociação e nós compramos a marca dela. Nós não compramos a empresa, somente a marca. Isso. A empresa eles fecharam. Fecharam por conta da Eles eles estavam com outros né? segmentos, né? Eles tinham outro segmento já trabalhando junto e decidiram encerrar essa empresa. Aí eles venderam a marca para nós. Legal. Né? Passaram a receita também, só que a gente aprimorou bem mais a receita. Perfeito. Alexandre, me fala uma coisa. Você entrou em 79? Quando seu pai entra junto? Eu fui com meu pai em 1979. Eu tinha 14 anos. 14 anos é bem cedo. Qual o maior desafio você pode contar, assim, dessa trajetória sua de 79 até agora, dentro do Doce Binuto? Um momento que você fala assim, meu Deus, eu achei que não ia dar certo. O maior desafio é trabalhar, manter a qualidade do produto, né? Porque você vai manter a qualidade do produto, ele fica um custo mais alto. Sim. Do que um doce comercial. Né? Então, o maior desafio é a gente manter a qualidade do produto. Né? Porque no mercado, as pessoas, a maioria, que não, eu quero um produto caro, eu quero um produto mais barato. Né? E a gente, não, mais barato não, nós vamos manter a qualidade do produto. Né? A gente tem o preço dele, tem o custo dele. Então, o maior desafio é você manter a qualidade do produto. E comunicar valor ao invés de preço. Aí eu até tive a necessidade de fazer engenharia química, né, justamente para dar esse segmento no produto, porque o mercado teve muita mudança. Na época do meus avós, do meu pai, era 5 sabores de doce dos produtos. Eles viviam bem, meu pai também vivia, né, tudo da empresa, né, e não mudava. Era sempre a mesma embalagem. Foi assim durante 40, 50 anos. Né? Embalava num papel celofane, a barra era grande, chamava até Fenemê. Né? Não sei se vocês lembram do nome Fenemê. Caminhão. Foi antes do Mercedes. Tinha aqueles caminhão Fenemê. Chamava Fenemê. Que virou o nome da barra pelo tamanho. Aí eles chamavam, tinha apelido doce Fenemê.
né? Porque a barra era grande, embalada num papel celofane. E foi assim durante, eu acho que 50 anos. Assim. Era o Fenemê e o Granfino. Que Eram os legal. carro-chefes. Olha lá. Aí depois o mercado foi tendo essa mudança. E hoje a mudança tem que ser anual. Né? Não tem como você ficar parado mais. Não tem jeito. Você tem que estar sempre lançando um produto novo, uma coisa diferente. Né? Hoje o mercado pede isso. Sim. Então o grande desafio é você se manter a empresa. Né? Porque geralmente as empresas crescem, aí passa para a segunda geração, aí a terceira dificilmente dá continuidade. Porque a indústria não é fácil manter. Né? As exigências são muito grandes, né? Para você manter uma indústria, né? Fora o gasto, o custo que ela tem. Sim. Né? E principalmente na área da alimentação. Né? Porque para você fazer um produto para pessoas, né? Quando é para você é diferente. Né? Mas quando você vai vai vender um produto que você vai fabricar, você tem que manter aquela qualidade. Né? E a confiança do cliente é muito grande. Né? Eu acredito que qualquer produto que eu quiser lançar, as pessoas vão aceitar porque eles confiam na qualidade do produto. Confiam na marca. Na marca. E essa qualidade chama qualidade oculta. O que é a qualidade oculta? A qualidade oculta, a pessoa não está vendo o que o doce realmente tem. Será que ele está com a higienização perfeita? Né? Será que tem alguma coisa ali dentro que faz mal para a saúde? Né? Então, existe uma qualidade oculta aí que a pessoa tem que confiar na marca. Bom, impossível não puxar o gancho para falar sobre a Village Marcas e Patentes. Vou tomar agora aqui o espaço para a gente poder falar deles. Porque... Eu já fui cliente deles. Que bom. Vocês falaram 2 vezes já, né? Pô, compramos a marca da E-Nuts. Né? E agora me dizendo da qualidade oculta que é intrínseca à marca. E a gente vê diversas empresas sendo criadas e geridas sem a preocupação em registrar a sua marca, em fazer uma patente de produto, etc. E você pensa hoje, qual o maior ativo da Binuto? É a marca. É a marca. Sem dúvida. Tanto que eu posso lançar qualquer produto e meu Sem cliente dúvida. vai confiar aderir. na marca. Né? Preço é o que se paga e valor é o que se leva, né, professor? Só. Mas faz muita diferença, né? Faz. Quando a gente percebe uma marca bem trabalhada e sólida. E acho que tudo isso começa no registro da sua marca. Então, acho que fica um ótimo depoimento para poder falar sobre a maior empresa brasileira de marcas e patentes. Escritório em diversos locais no Brasil e ainda fora do Brasil. Cuidam de todos os processos para você poder fazer o registro da sua marca e a manutenção dela. Eles avisam quando tem algum tipo de problema. Perfeitamente. Se você não quer ter problema, não quer ter uma surpresa, no meio do caminho tem que trocar o seu nome, trocar o nome da tua empresa, você tem que cuidar disso lá no começo, né, cara? Não faz sentido nenhum fazer isso de forma diferente. Por isso que a gente tem a Village Marcas e Patentes com a gente aqui, usa no dia a dia, né? Nós somos clientes da Village, assim como os nossos clientes também são clientes da Village. Então, se você ainda não registrou sua marca, você está montando um negócio agora, tem aquele monte de coisa que você precisa fazer. Não esquece de fazer isso que é importante. Não adianta fazer uma baita fachada linda, gastar uma bica para fazer a fachada, para daqui 6 meses ter que trocar, porque você vai precisar trocar o nome. Faz caixa, faz embalagem e tudo mais, depois você perde. Então, é isso. Village Marcas e Patentes por um mundo menos arriscado. Olha só. Tá vendo que bonitinho? Isso de casa. E se você pensou desde o começo da sua empresa, no registro da marca, toca a empresa há tanto tempo, na minha opinião, você tem que se dedicar àquilo que você é bom em fazer. É cuidar da sua renda ativa. E a sua renda passiva colocar na mão de quem conhece, certo, Jean? Exatamente. E quem você conhece que pode cuidar da nossa renda. Sem dúvida nenhuma, The Hill Capital. É isso. Eu falo sempre, a primeira coisa que uma empresa tem que fazer é cuidar e criar uma reserva mínima para você poder ter uma segurança. Agora, se a reserva parada numa conta, não resolve nada. Inclusive, com indisciplina, ela pode acabar indo embora. Ela perde valor de mercado, né? O mínimo para acontecer é isso. Tem mais um monte de outras coisas que podem acontecer. Como até a indisciplina mesmo. O cara acaba gastando ou fica tentado a comprar alguma coisa que aparece uma oportunidade. Ter isso garantido, reservado, bem cuidado em algum lugar, faz toda a diferença. E aí, então, a The Hill está aí para isso. Ela não só cuida do capital da pessoa física, ou seja, se você quiser fazer, né, e tem que fazer, mas também da pessoa jurídica.
né? E aí são especialistas, é um time de consultores especialistas. Exato. Renda fixa, renda variável, tem até empresa montando capital estrangeiro, né? Você monta conta internacional para fazer investimentos fora do Brasil. Câmbio, né? A diversificação ali, né? Quando você consegue diversificar sua carteira de investimentos, você consegue ser muito mais sólido, ter um rendimento, porém sem correr tanto risco assim. É isso aí. E quando você fala de dinheiro, não dá para colocar na mão de qualquer um. Não dá para brincar com isso. Né? O dinheiro não aceita desaforo. Então, a gente indica, né? E, novamente, indica com propriedade, né? A The Hill Capital, todo o time da The Hill, Grazi, Vinícius, Fábio e todo mundo mais. E aí tem uma questão que eu acho que quando você faz bem feito, quando você se destaca, você merece reconhecimento. A The Hill teve um reconhecimento muito bacana esses dias. Em mais de 160 escritórios da BTG Pactual do Brasil, eles ficaram em 8º lugar. Então, você pensa, é uma empresa de Franca, né? Não é das grandes capitais, está ali entre os 5% melhores do Brasil, com relação aos clientes, atendimento que fazem. E o principal de tudo que eu penso com relação ao investimento é, cara, a gente investe tanto esforço na empresa, gasta tantas horas lá para ter o rendimento, sobrou, você tem que colocar nas mãos de quem vai pensar em você. Né? Quando a gente pensa no doce, por exemplo, a gente pensa quem é o foco principal, o nosso cliente. Na The Hill também é assim. Né? Eles olham para o que você precisa. No caso da minha mãe, por exemplo, quando eu levei a carteira da minha mãe para a The Hill, o que aconteceu? Olha, nós vamos criar uma carteira de curto prazo para que ela possa usar o capital, só que parte disso vai ser alocado em longo prazo para pensar no momento sua mãe após os 70 anos de idade. Então, a montagem da carteira faz sentido para aquela pessoa. Então, ela é customizada, com muito carinho, com muito cuidado, que é o que o empreendedor quer para poder abrir mão ali das decisões iniciais com relação ao capital, assim, né? Cara, você precisa ter tranquilidade para você tocar o teu negócio, para você cuidar da sua empresa, né? Então deixa o dinheiro na mão de quem é especialista, que eu acho que é o melhor caminho. É isso aí. Então, conheça a The Hill Capital o quanto antes. É isso aí, thehill.capital. É isso aí. Bora, Serjan. Bora lá. Voltemos então. Onde a gente estava? Dos desafios. Dos desafios. Isso aí. Me fala uma coisa, Xande. Você fez veterinária, você atuou como veterinário, você falou? Atuei por 1 ano e pouco. Você está sentindo alguma dor? Na verdade, o cavalo aqui é outra pessoa, tá? Já perdi a mão de clínica. Já. Então, Vitor, sem ajudar. Me fala uma coisa, cara. Quando você vem para dentro da operação, isso é comum de acontecer. Sim. A gente sempre pensa que a nossa história é única, né? Mas há 170 e tantos episódios do Pausa, é comum de ver. Dentre as gerações, uma geração, ela sai, capacita e volta. Eu acho que traz muita informação de fora. Queria te perguntar, qual foi a primeira grande mudança que você fez quando você chegou? Dentro 3 da anos empresa? atrás, né? Isso. A gente passou por alguns momentos ali que necessitavam de mudanças, tanto na questão comercial ali e na questão ali também de organização. O meu pai, devido ao tempo que ele tem de produção, praticamente meio período ali dentro da produção, demanda muito tempo, na qual alguns focos foram ficando um pouco de lado, né? Ele não conseguia ter o foco, principalmente nessa questão do e-commerce. Então, quando eu cheguei, eu já tive um desafio, porque eu não tenho o costume de mexer com plataformas, essas coisas, e fui ali meio que aprendendo a mexer sozinho para poder organizar o site. Então, a gente chegou a procurar algumas empresas profissionais, terceirizadas, mas como a nossa empresa é pequena, o nosso foco ali é mais a loja física, então o site foi ficando um pouco de lado. E o site, querendo ou não, ele tem uma grande importância, mesmo se você estiver fora do e-commerce, porque é a ponte para uma pessoa fora da cidade poder acessar o seu produto. Depois que seu tio deixou também, né? Porque depois que meu irmão aposentou, aí ele não quis ficar na empresa mais. Aí eu acabei ficando sozinho com as dores de cabeça, com a produção. Sim. Aí foi a hora certa dele vir para a empresa. Sim. Também. Hoje o tio ele fica mais ali na parte de loja, né? Ali em alguns períodos da loja. Mas ali na parte ali de gestão, eu percebi que o meu pai precisava dessa força. E quando eu, como recém-formado, fui me tentar trabalhar ali, tive aquela aventura, digamos assim, de novo trabalho, de clínica, tudo. Mas ficava com aquele pezinho atrás da orelha. Eu tive um professor ali em Tuverava, um abraço ao Kleber, que ele me deu aula de higiene, inspeção e de projetos, e a gente sempre conversava muito a respeito disso.
Ele conhecia, inclusive, a nossa empresa e ele falava, hoje a veterinária abrange um campo imenso que a gente nem imagina. E, inclusive, a parte de saúde pública que envolve alimentação. Então, assim, eu me sentindo ali naquela necessidade de querer trabalhar e vendo também a questão da necessidade do meu pai ali de poder crescer junto com a empresa, então eu resolvi voltar para a empresa. No começo eu fui mais naquela intenção de tentar dar aquela força e acabei me identificando muito, principalmente dentro da empresa ali, né? Então, tanto na parte comercial, hoje um desafio que eu tenho muito grande ali dentro é fazer uma inovação sem perder a tradição. Então, a barrinha, por exemplo, é uma coisa que eu estou tentando inovar para a gente chegar nesse ramo fitness, a parte de suplementação, que hoje é como o mercado demanda muito disso. E eu tenho esse desafio de conseguir fazer isso sem perder a qualidade. Porque como é que eu lanço um produto dizendo que ele é procedência? Inclusive, na caixinha a gente fala que é procedência e qualidade da Binuto. E como que eu lanço um produto ali que é um meia-boca? Não tem como. Que ele não tem a qualidade que a gente espera. Então, eu acho que esse é o meu desafio, inclusive meu desafio atual. E é bacana como os dois desafios, os dois negócios, né? Eu estou enxergando dois negócios dentro de um. Sim. Como eles são, ao mesmo tempo, eles andam juntos, mas são tão distantes um do outro, né? Porque a gente está falando de um doce, que é um doce centenário aí, com uma receita que vem de família, e que ele é uma linha super nichada, no meu ponto de vista, porque ele é aquela coisa da comida confortável, não é todo mundo que busca um doce como esse hoje. Principalmente com a questão de industrialização. O cara passa a comprar um chocolate, você andando aí e tá tudo certo. E do outro lado a gente vem com outro nicho que é o fit, vai muito mais para uma linha de nutrição, né? Manter isso aqui no mercado por esse tempo todo deve ser um desafio enorme, né? Porque você passa pela industrialização, como eu falei. Justamente pela qualidade, né? Eu acredito que se a gente não tivesse mantido o mesmo produto, a mesma qualidade desde a época do meu avô... Eu concordo, mas eu quero dizer... Se tivesse perdido um pouco o foco para poder baixar o custo, fazer deixar um produto comercial. Não, isso mais comercial para brigar no mercado, eu acredito que a empresa não tinha sobrevivido. Isso é indiscutível, mas assim, acho que ainda assim com qualidade, por exemplo, a Olivetti ela tinha qualidade, não tem mais máquina de escrever, o mercado mudou. Mudou muito. Né? Então, além da qualidade, tem uma questão de comportamento do consumidor. Hoje, esse é um produto que eu vejo que ele atravessa gerações. Né? O doce tradicional, que é a base de açúcar, né? Que é o pé de moleque, o doce de leite, o nosso não tem um teor alto de açúcar, ele é baixo. Por isso que ele tem um sabor muito bom. Mas tem o açúcar. Tem que ter. Hoje, muitas pessoas estão reduzindo, né, na alimentação o açúcar, né? Justamente porque o açúcar em excesso realmente não é bom, né? E não deixar de comer o produto, né, que vai açúcar, né? Só que a pessoa reduziu, diminuiu. E a linha fitness está crescendo. Exatamente. Percebe uma mudança nos dois mercados, conseguem bater os dois mercados. Não, imagina, tá de boa. Eu vi até um post esses dias agora de um cara que eu sigo de marcas, mostrando aquela bolacha, aquela bolachinha que tinha o chocolate por cima, né? E era biscoito com chocolate. Cara. E hoje ele é com... recheio sabor chocolate. Então, pode conter traços de chocolate. E é um cheiro de chocolate. São duas coisas, né? Você reduz a qualidade de matéria-prima e muitos reduzem, não sei se... né? Você é muito mais novo que eu, sou de 86, né? Cara, as caixas de bombom, quando eu era pequeno, era uma caixa, bombom sortidos da Lacta, Nestlé, etc. Cara, era uma caixona. Hoje não vem nada. Você vai hoje lá, cara, ela é dessa altura, ela é pequenininha, vem uns 8 bombonzinhos do lado do outro hoje só, e vem uns 50 bombons. Tudo é o custo, né? Então assim, você vai reduzindo isso e mantém o preço, mas você, na verdade, não está mantendo o preço. Chocolate hoje tem 80 gramas. Ela sai de 150, 180 gramas, já é uma barrinha que você pega na mão, é ridícula. Parece uma barrinha de surpresa das antigas, né? É porque esses produtos, né, é um produto realmente comercial. Sim, exatamente. Né? Porque é para o comércio. E se eles não fazer um trabalho para ter um preço de adequação, eles podem sair fora do mercado. Né? Agora, se você quiser comprar um chocolate com qualidade, tem vários no mercado que tem qualidade, só que o custo é outro. Exatamente. Né? E vocês foram no caminho contrário. E mesmo esse tipo de produto que mudou a matéria-prima tudo, eles têm qualidade. Né? Vou até citar uma coisa aqui. Qual que tem mais qualidade? Eu ia falar Fusca, né? Mas vamos falar o Mobi. O Mobi da Fiat ou uma Ferrari?
Qual que tem mais qualidade? Sem dúvida alguma, a Ferrari tem mais qualidade. Não, os dois têm qualidade. Mas tudo dentro do seu padrão. Exatamente. Não é? Tem o mercado da Ferrari, tem que ter a qualidade para aquilo lá. E o Mobi, ele tem que ter qualidade. Quais são as exigências do mercado? O Mobi vai para a estrada, a família vai viajar, entendeu? Qual é tem o que público ter a você quer qualidade. atingir, né? É a percepção de valor. Aí é questão do público que você vai atingir. Exato. Mas os dois têm qualidade. Não fala que é a mesma qualidade, mas a altura da qualidade são iguais. Sim. Todos os dois têm que ter qualidade. E principalmente você adequar ao mercado. Eu acho que isso é muito bem feito, porque até essa questão do regionalismo ali, ele faz parte do branding mesmo, né? De você se posicionar e dizer, cara, é aqui que eu sou bom. Eu não vou fazer também um pé de moleque porcaria de 39 centavos para vender no lojão do centro, porque automaticamente eu vou estar canibalizando a minha venda e o meu cliente vai entender. Isso é uma prática. O cliente sempre precifica o seu produto pelo menor preço que ele já comprou. Sim. Então, muitas empresas E que hoje, fazem promoção constante, elas estão precificando o produto delas abaixo do preço certo. E hoje, com a quantidade de diversificação que a gente tem na concorrência, com outros tipos de produto também, hoje o foco da pessoa é mais em preço do que na qualidade. Então, a pessoa ali na correria do dia a dia, o mercado, ela prefere pagar o mais barato do que pagar o que realmente é bom. Para poder entender o que é. Ela tem que entender o que é o produto. Claro, e talvez seja o maior gancho de todos, né? Como vender valor. É que vai mais no poder aquisitivo da pessoa também, né? Sim. Porque no Brasil, o consumo, por exemplo, o salário de uma pessoa, não generalizando total, mas o salário de uma pessoa, 70% que ela ganha, fica na alimentação. A média, né? Sim. A média que tem, né? E um exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a média de 40 a 50% que eles consomem na alimentação. Então, eles têm condição de buscar uma melhor qualidade. Sim. Né? Diferente do Brasil. Aqui a gente tem a questão do tributo no consumo. Né? Né? Tributo no consumo é a maior desigualdade social que pode existir, porque o rico e o pobre consomem quase que obviamente, devidas proporções, mas muitos dos mesmos produtos e pagam o mesmo imposto. Sim. Né? Então, isso acaba atrapalhando produtos com valor, com o ticket médio mais baixo, que você acaba tendo uma carga uma incidência de impostos ali que atrapalha um pouco o consumo. O produto também. que você compra no supermercado dá uma média de 70% só de imposto, desde a produção dele lá na agricultura até chegar na mão do consumidor. É muito alto. Você gasta lá R$1.000 numa compra, R$700 foi imposto ingerido ali. É muita coisa. Na cadeia toda vai gerando imposto. Essa é uma briga alto. muito grande hoje que a gente tem nas empresas, que é trabalharização fiscal, não é? Aproveitamento tributário. Isso é uma coisa que vem acontecendo. Mas são desafios. Onde que eu encontro a Binuto, então? Na loja física. Simão Calheiros, é isso? Simão Calheiros. Aqui em Franca, encontro no e-commerce. E nos pontos comerciais Binuto.com.br. Doces Binuto. Docesbinuto.com.br. Isso. Perfeito. E se você tem um estabelecimento comercial e quer ter os doces da Binuto no seu estabelecimento, é só entrar em contato também. Nós deixamos contatos. A gente todos tem aqui. Preços ali, não é o mesmo preço para o cliente final. A gente Atacado tem e varejo, né? A gente fala que a Binuto ela já tem essa linha aí de trabalho desde praticamente o seu início, né? Então, já é uma empresa que já está acostumado com o mercado aqui dentro de Franca. Meu avô tinha o primo dele, que entregava os doces, né? Só que era na charrete. Meu avô tinha um cavalo, comprou uma charrete, aí ele ia no comércio da cidade com a charrete entregando os doces. Sensacional. Aí chegava lá na fábrica, tirava o cavalo, aí descia na Marginal Gonçalves, que eu falei que era um córregozinho ali tinha um pasto, o cavalo pastava ali. Olha, hoje é centro da cidade ali. Né? Hoje é centro, passagem, todo mundo passa ali, nunca imagina como foi aquilo. Inclusive, coincidentemente dele contando isso, ontem eu recebi um cliente no horário do almoço, era um senhor, eu estimo aí que ele está na faixa dos 80 anos, e ele olha os quadros, porque a gente tem como se fosse um memorial ali dentro da nossa lojinha, é pequeno, mas a gente tem as fotos ali dos anos 70, entre os anos 70 e 80, e a gente tem uns quadros na qual o meu avô era artista plástico. Legal. Ele pintou esses quadros, então ele pintou o seu pai, a sua mãe, e ele pintou ele mesmo também, em forma de autorretrato ali.
E hoje a gente tem esses quadros como são praticamente os fundadores da empresa, né? E esse senhorzinho, ele olhou aquele memorial, olhou aquelas fotos e falou, você é parente? Eu falei, eu sou bisneto, seu Binuto. O seu Binuto era uma pessoa sensacional. Eu era muito amigo dele. Eu era criança quando ele me dava retalhos de doce. E eu lembro do seu bisavô chegar de charrete aqui na empresa. Olha que legal. Isso nada paga. Quem sou eu para contrariar um feedback de uma pessoa dessa? E foi lá comprar o doce. Foi comprar o doce. O Granfinos. O Granfino? Foi buscar um Granfino. Em dezembro, veio um senhorzinho de São Paulo, mora em São Paulo já há muitos anos. Eu acredito que ele tem quase 90 anos já estava bem velhinho. Aí ele queria entrar dentro da fábrica antiga, mas não tem mais. Não tem mais a fábrica que tinha antiga. A fornalha, tudo, né? Porque a gente reformou lá. Ainda bem, tá atualizado. Mas eu peguei ele e levei lá na produção nova, mostrei para ele como era. Ele chorou de emoção de lembrar daquela época. Que ele ia bacana. Lá quando era jovenzinho, criança, para poder comer o doce. Sensacional. Assim, eu acho que quando a gente pensou no Pausa e as histórias de empreendedorismo, né? A gente sempre imagina que vem histórias de sucessão, de gerações para gerações. Mas quando a gente fala de geração para geração, quando a gente fala de uma empresa de 80 anos, são poucas as que passaram por aqui. E acredito que não sejam tantas também no mercado, que a gente sabe que estão... tem muita mudança. Muita mudança. Como eu falei, manter um produto desse com a mesma receita há quase 80 anos no mercado, não é para qualquer um. Baita qualidade, mas tem muito mais que qualidade envolvido nisso. Senão a gente não estaria aqui conversando sobre esse doce agora e sobre as outras receitas. E a matéria-prima muda. Os materiais que se utilizam na produção mudam. Antigamente, o fornecedor era o tacho de cobre. Hoje não é mais permitido o tacho de cobre, tem que ser inox. Tem inovações. E o fornecedor provavelmente precisou mudar durante o caminho. Não sei se o teu fornecedor tem 80 anos também. São desafios, né? Bom, passa rápido, eu preciso encaminhar para o encerramento, a gente está falando quase 1 hora já, mas foi muito bacana ter vocês, muito bom a gente ter contato com a história da Binuto. Como eu falei, você está em Franca e não conhecer Binuto não faz sentido. Não existe. Nós que agradecemos também a oportunidade. Parabéns, muito bacana mesmo, acho que a gente passou um baita recado para quem está assistindo a gente. E vamos para o encerramento então, para nossas perguntas finais, é isso? Começa lá, Vitor, você. Eu começo? Começa então você, vai. Alexandre, seguinte, vou começar aqui. Fala para mim uma coisa. 1979, o seu pai decide comprar uma parte da empresa, né? Dá continuidade, te leva com 14 anos para dentro da empresa. Certo? Tenho certeza que naquele momento, o menino de 14 anos tem muitos anseios e muito medo ao mesmo tempo, porque quando você coloca a sua família para trabalhar junto, você coloca em risco o futuro da família toda. Sem dúvida. Né? Se você pudesse voltar hoje, em 1979, colocar a mão no seu próprio ombro ali, pequeno Alexandre chegando, olhando e falando assim, meu Deus, o que vai ser o dia de amanhã? O que você falaria para você mesmo? Olha, nessa época que eu era adolescente, eu tinha uma paixão muito grande de bola, jogar bola. Adorava, né? Quando eu morava no Santa Rita, no bairro, e lá tinha uns campinhos lá, a gente colocava as traves lá, nós jogava bola praticamente todo dia. Aí meu sonho era ser jogador de futebol. Eu tinha um sonho, eu queria ser jogador de futebol. Mas meu pai era muito sistemático, né? Aquela geração mais antiga, o pai prezava mais o filho trabalhar do lado dele do que colocar ele para estudar em outro lugar. Mas primeiro era o trabalho, depois preparar para os estudos, né? Ele tinha que estudar também, claro, ele nunca deixou a gente fora do estudo, mas tinha que trabalhar. Né? Eu, com 14 anos, eu levantava bem cedinho, ia lá, ajudava o dia todo. Aí, de tardezinho, umas 4 horas da tarde, que ele liberava a gente, que a gente ia jogar bola, ia para o clube nadar, mas a gente tinha que trabalhar primeiro todos os dias. Né? Mas quando eu fui para lá, eu me encaixei, né? Porque eu gosto muito dessa área empresarial. Né? E eu sempre fiquei do lado dele, apesar dele ser muito sistemático, ele era muito exigente, mas eu sempre trabalhei do lado dele, principalmente na área administrativa. Né? Meu irmão já era mais reservado, tudo, ele ficava mais na produção. Né? E eu ajudava na produção, depois eu ia na administrativa. Aí ele fazia compra, venda,
os custos dos produtos. Então, eu aprendi com ele desde essa época. Né? Então, eu me identifiquei muito na área empresarial. Né? E essa parte sentimental, por isso que a gente mantém a empresa até hoje. Né? Acredito que não só a qualidade do produto, a clientela que a gente tem, o que faz manter a empresa é essa parte sentimental que a gente tem pela empresa. Com certeza. Isso é muito importante. Sem dúvida alguma. Muito bom. E agora com você. Já deu pra você ir pensando, né? Sacanagem, né? Tem tempo de pensar, é mais fácil. Vamos voltar lá na época da faculdade, da veterinária. Quando você se formou. Quando você estava clinicando já e tal. E que você percebeu a necessidade. Falou, pô, tá na hora de eu voltar. Vou voltar e ver o que tá acontecendo. Primeiro dia seu aqui. Chegou. Acordou no dia, olhou pra fábrica, olhou pro teu pai. E agora? Volta lá agora e fala com esse moleque que tava ali vivendo esse ciclo novo. Sim. Ali eu passei por uma etapa difícil. Eu acho que todo mundo que tem esse período de recém-formado, que a gente falou, e agora? E aí você pensa, eu tô finalmente desempregado, né? Porque quando você tá dentro da instituição, você tá estudando, né? E ali na parte de recém-formado, o mercado de medicina veterinária ele não é fácil, é um mercado que tem bastante veterinários ali sendo formado ao mesmo tempo. Demanda muito estudo ali na parte clínica todo o tempo. E quando eu me formei, eu já pensei, eu queria trabalhar. Quero trabalhar, quero ter minha vida, quero ter minha independência financeira e sempre foi nesse foco. Mas ali quando eu vi a oportunidade na qual o meu pai solicitou, falou, você poderia me dar uma força aqui? Porque o meu pai ele foi uma pessoa, tanto ele quanto a minha mãe, ele foi uma pessoa que deu muita oportunidade para mim e para os meus irmãos. Nós somos em 3 ali, eu tenho a minha irmã Michele, que ela é nutricionista, hoje trabalha no ramo de nutrição esportiva, em Barretos, inclusive ela é uma das pessoas que está sempre aqui também dando uma força dentro da empresa. E eu tenho o meu irmão, o mais novo, o Felipe, que ele mora em Maringá, ele é advogado, que hoje também, como formação ali na área de advogado, ele também está tendo uma ajuda aqui dentro da empresa. Então, praticamente, minha família toda ali, a gente está ali com um pezinho dentro da empresa. Mas quando meu pai solicitou essa ajuda, eu falei assim, e agora? Porque se eu for, eu vou para trabalhar. Eu vou para começar a viver aquilo ali dentro de verdade. Porque até então era sempre aquelas forças, o pai está precisando de ajuda, vamos lá, a gente dá uma ajuda, mas eu não quero isso para minha vida. Né? Não era o foco. Eu falava, eu não quero isso para minha vida. Porque eu sempre vi o meu pai, a gente cresceu vendo a batalha do meu pai. Não é fácil você acordar muito cedo e ir para a produção, logo às 5 da manhã, 5:30 da manhã já está ali na produção. E hoje ali, com as tecnologias que aprimoraram, hoje o amendoim ele já vem torrado para nós, mas antigamente o meu pai tinha que fazer a torra do amendoim ali na produção, então começava tudo muito cedo. Então a gente pensava, quando a gente vê só o superficial, a gente vê só a questão do cansaço, né, do fardo, a gente fala, não quero isso para minha vida. Mas quando eu entrei ali na empresa, de fato, ali realmente eu estava ali dentro para dar uma força para o meu pai, falei, poxa, eu tô com uma coisa aqui que realmente é uma mina de ouro na questão de história. Tem uma tradição aqui, eu sou a 4ª geração entrando aqui nessa empresa. E eu comecei a notar que, com a minha cabeça, principalmente na questão de tecnologia, sempre a gente está muito conectado ali, muito mais do que a geração do meu pai, por exemplo. Com certeza. Então, eu estou sempre ligado. Eu falo assim, nossa, mas essa empresa poderia sair daqui um pouco, né? Então, vamos aqui no e-commerce, vamos aqui no comercial. E eu sempre tive facilidade muito com desenho, puxei até um pouco para esse lado do meu avô. Então, eu comecei já a fazer o desenvolvimento de embalagem, aprendendo sozinho a desenvolver a arte de embalagem. Hoje eu trabalho também com arte digital, eu faço tanto o desenvolvimento aqui da empresa. Ele desenvolveu essa arte. Isso aqui na arte, a caixinha, o display. Então, essa ajuda que eu vi que meu pai precisava, porque, querendo ou não, uma empresa ela tem uns custos muito altos. E conforme a gente consegue por nós ir cortando isso já é de grande valia, né? Com certeza. Já ajuda. Então, quando eu fui desenvolvendo essa arte, inclusive eu trabalho também na área de veterinária, na parte de ilustração científica. Eu faço ilustração para livros científicos, alguns projetos aí. E eu fui desenvolvendo isso, na qual eu falei assim, poxa, agora eu estou aqui dentro em real. Então, se eu estou aqui dentro, vamos fazer acontecer, né?
Abracei o meu pai, eu vi que o meu pai ele deu uma animada quando eu entrei ali dentro da empresa, né? É um foco diferente, né? Com certeza. Ainda mais vindo do Então- próprio filho. Ah, sem dúvida. Pô, Então, ali, abracei a causa ali, realmente. Então, eu tô dentro dessa questão de manter a qualidade, aprendendo as receitas com ele, porque já são o quê? 40 anos de produção? É que eu tô lá, 46. Dentro né? da produção, né? É. Então, como que não aprende com a voz da Que show, experiência, né? Show de bola, velho. gente, Puta, história Então, incrível. muito bacana. Impecável. Acho que é uma instituição francana que não atinge só Franca, vocês mesmos falaram isso. E é gostoso de ver quando tem muita paixão pelo negócio, né? Acho que isso isso não se ensina. Não. De todos os empreendedores que já passaram pela nossa frente, poucos dizem que fazem aquilo só pelo dinheiro. Acho que foi o Duda Baldock que falou uma vez. Falou isso aí. Mas depois, pessoalmente, ele falou, ele- cara, eu falei errado. Não era isso. Não é só por Não era grana. só pelo É dinheiro, lógico né? que não é só pelo É, dinheiro. o dinheiro gente. é bom, né? Mas Mas, é a não pode ser consequência. só pelo É a dinheiro. consequência. Mas se fosse pelo dinheiro, eu não estaria na empresa. Com certeza não. Sem Porque dúvida. hoje tem formas de você ganhar muito dinheiro e muito mais fácil. Com menos Sim. trabalho, né? Exato. Muito sem menos dúvida. dor de cabeça que tocar uma empresa familiar de 78 anos. Mas É, nada vai te mas trazer mais prazer do que Nada isso. mais bacana que Sem você conhecer dúvida. nesse legado, não é Por isso? isso que eu falo que o dinheiro não é tudo, né? É isso mesmo. Mas Gente, eu fiquei feliz porque eu achei que ia encerrar em mim, né? A empresa provavelmente vai parar na terceira geração. A resposta. Aí ele veio na quarta e não por é, isso que tá deu aí, aquele up, né? Exatamente. Bastão tá Animação, passado. né? Parabéns, de verdade. Obrigado. E obrigado por ter aceito o nosso convite também. Imagina, a gente Valeu. que agradece Eu a te agradeço oportunidade. muito. Valeu, pessoal. Muito bom. Bom, se você ficou com a gente até agora, Assim a gente encerra mais um episódio do Pausa pro Insight. valeu. Valeu.